Continuemos com o nosso estudo sobre o livro de Hebreus, sombra e substância. Eu acredito que a esta altura todos já tenham compreendido quem é a substância e por que é tão essencial que nos volvemos da sombra para a substância. Hoje estudaremos o capítulo 5 e eu intitulei esse estudo como O Autor da Salvação Eterna. A intenção do apóstolo Paulo é nos levar a um clímax, e a maneira na qual ele escreve possui tanta profundidade que poderíamos estudar isso para sempre. Sabe, eu acho que o livro de Hebreus será um dos livros que estudaremos com mais detalhes quando finalmente chegarmos ao céu. Mas antes de começar o nosso estudo, vamos fazer uma oração. Querido Pai, enquanto contemplamos o autor de nossa salvação eterna, apresentada no livro de Hebreus, eu oro para que estejas mais uma vez conosco. Ilumine a nossa mente. Revela-nos os tesouros de Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 5 tem o subtítulo O Sacerdote Humano. Na versão King James, o capítulo 5 começa assim: Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe, eu acredito que os tradutores, no momento de traduzirem este verso, pararam um pouco e pensaram como traduzir corretamente este pensamento. A tradução King James diz assim: Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. A palavra concernente foi adicionada para facilitar, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. As outras traduções bíblicas não traduzem exatamente desta maneira. Ao verificarmos na tradução Good News, vemos que ela diz assim: Cada sacerdote é escolhido dentre os seus companheiros e apontado para servir a Deus a favor deles, para oferecer sacrifícios e ofertas por pecados. A nuance é diferente. E na Message Bible, ela diz assim: Cada sumo sacerdote selecionado para representar homens e mulheres diante de Deus e oferecer sacrifícios por seus pecados. Temos nessa tradução a neutralidade de gêneros. Veja que existem diferenças entre as traduções. Eu penso que a King James vai na essência ao dizer coisas concernentes a Deus. E o verso 2 continua: E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, uma vez que ele mesmo está cheio de enfermidade. Portanto, o capítulo 5 nos revela os atributos do sumo sacerdote, ou pelo menos os que ele deveria ter. Mas a plenitude desses atributos é encontrada somente em Jesus Cristo. O sumo sacerdote deveria ter uma natureza compassiva para com aqueles que estão em ignorância. E Jesus Cristo era exatamente assim. Ele foi atrás das pessoas simples, dando-lhes as lições da vida. Nós deveríamos fazer da mesma maneira. Deveríamos ter compaixão, principalmente em relação àqueles que estão em ignorância. Os escribas e fariseus se orgulhavam por causa de um suposto conhecimento que possuíam, quando, na verdade, o conhecimento deles era totalmente contrário à vontade de Deus. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. O sacerdote terrestre era um ser humano assim como eu e você. Ele, portanto, deveria sacrificar pelo povo e por ele mesmo.
já que ele também era um pecador. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. O sacerdócio terrestre era um sacerdócio arônico. Eles eram escolhidos de Arão. Eles deveriam estar ligados diretamente à linhagem de Arão. Não era qualquer um que poderia se tornar sacerdote. Era um chamado muito específico. Agora que a substância tomou lugar da sombra, o sacerdócio é dos crentes. Todos são sacerdotes no sentido de ofertarem incenso, na forma de elevarmos orações a Deus em favor uns dos outros. Portanto, é necessário compreendermos a natureza deste sacerdócio. Wesley comenta a respeito deste verso. Aqui o apóstolo começa a falar sobre o sacerdócio de Cristo. O resumo de suas observações é que tudo aquilo que é excelente no sacerdócio levítico também está em Cristo, e de uma maneira ainda mais iminente. E tudo o que falta aos sacerdotes humanos está em Cristo. E ninguém tomava para si esta honra, a do sacerdócio. Eles eram chamados por Deus, assim como foi Arão e sua posteridade, aos quais foram todos chamados de uma vez e ao mesmo tempo. Mas vale salientar que Arão não pregou de maneira alguma. A pregação não era parte de seu sacerdócio. Da mesma maneira, Cristo não se glorificou como um sumo sacerdote. Ele não tomou essa honra para si mesmo, mas a recebeu daquele que disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Mas, ao mesmo tempo, é certo que não, uma vez que a sua geração era da eternidade. Então aqui ele está contrastando os dois sacerdócios. Um era terreno, cujos sacerdotes possuíam defeitos. Cristo, no entanto, não tinha defeitos. Tudo aquilo que é bom deste sacerdócio nós aplicamos a Cristo, mas as coisas ruins nós atribuímos à natureza humana caída. Lemos em Hebreus 5, verso 5 o seguinte: Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Veja, Cristo não era do sacerdócio arônico, ele não era da tribo de Levi. Isto é um detalhe interessante, e ela introduz um novo personagem aqui, cujo nome é Melquisedeque. Hebreus 5, verso 6. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O Salmo número 110, verso 4 diz: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Este sacerdote Melquisedeque é muito interessante. Na verdade, se as Escrituras não apresentassem Melquisedeque, nós seríamos fortemente levados a encontrar uma justificação oriunda de uma outra tribo, como a tribo de Judá no caso de Jesus. Mas a Bíblia é completa. Essa história foi inserida ali para um propósito especial. Nós falaremos sobre isso ao longo do livro de Hebreus. Mais uma vez, Salmo 110, verso 4, Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas de qual maneira o sacerdócio de Melquisedeque difere do sacerdócio arônico? Nós veremos conforme prosseguimos. E, como você já imagina, temos um quiasma no capítulo 5. Veremos um quiasma em cada capítulo. A estrutura dele é A, B, depois, novamente, B e A. Hebreus 5, verso 6. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.
Agora leremos lá embaixo o correspondente a esta parte, Hebreus 5, verso 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos à porção B, Hebreus 5, verso 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Agora, Hebreus 5, verso 9. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Veja a menção da salvação ali no segundo B e da salvação no primeiro A. E Hebreus 5, verso 8 é o centro. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Mais uma vez, temos uma estrutura parecida com aquela que vimos em outros capítulos do livro de Hebreus. Nós já falamos nos outros episódios como exatamente este sofrimento aperfeiçoou Jesus. Mas aqui é dito que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, apesar dele já ser obediente desde a fundação do mundo. Esta estrutura quiasmática, mais uma vez, salienta o Filho. Está centralizada em Jesus Cristo. Aquele que, de acordo com este verso, aprendeu obediência pelas coisas que padeceu. Ao irmos para Gênesis 14, verso 18, lemos que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Você percebeu um detalhe? Ele menciona que Melquisedeque trouxe pão e vinho. E foi exatamente isso que Jesus fez na última ceia. Temos aqui, portanto, uma referência que liga o corpo e sangue de Jesus a este sacerdócio que é da ordem de Melquisedeque. E mais uma vez, Salmo 110, verso 4, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 5, Paulo nos falará a respeito deste sacerdócio, sobre este sacerdócio do sacerdote sofredor. E no verso 7 ele diz, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Isto é uma clara referência a este sumo sacerdote, que, com choro e lágrimas, trouxe súplicas diante de Deus. Um sacerdote sofredor. Isto é um eco do Getsêmani. A angústia e as lágrimas do Getsêmani cobriram a profundidade das lágrimas coletivas de toda a humanidade por todos os séculos. Pare um pouco para pensar nisso. As lágrimas de toda a humanidade de todos os séculos estavam sobre ele. Ele, portanto, não pode ser comparado a mentes finitas. Estas lágrimas não foram apenas de compaixão ou até mesmo simpatia, uma vez que ele não apenas sofreu com você, mas como você. Quando Jesus Cristo sofreu por nós com lágrimas e choro, toda a humanidade estava nele. Toda a humanidade foi levada até a cruz e morta em Jesus Cristo. Este é um pensamento incrível. Ele sofreu pela humanidade como um todo. Mateus 26, verso 37 diz, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ali, no jardim do Getsêmani, a angústia daquele que, com um grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, segundo a Bíblia, foi muito pesada. Mas o que significa isso?
Vamos ao dicionário ver o significado. A palavra grega vem do derivativo adeo, que quer dizer cheio de repugnância, ter a mente angustiada, estar cheio de pesar, estar muito pesaroso. O outro dicionário diz estar perturbado, com grande aflição ou angústia, deprimido. De acordo com os dois dicionários, significa estar cheio de repugnância, estar realmente saturado. Precisamos compreender que este era o impecável Filho de Deus e que a carga dos pecados de toda a humanidade, de todos os séculos, estava sobre ele. E ele carregou tudo isso. Foi uma carga inacreditavelmente pesada. E foi justamente aquele que odiava o pecado que tornou-se pecado por todos nós. Não é de se admirar que a Bíblia tenha dito que essa carga era muito pesada. E foi algo que encheu Jesus Cristo de repugnância. Tal carga era completamente contrária à sua natureza. Ainda assim, ele a tomou. Você já pensou nisso? Mateus 26, verso 38 diz: Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mas eles dormiram. Estavam com muito sono. Qual é mesmo o significado em grego do que está escrito aqui? Extremamente pesado. O dicionário diz extremamente triste. Uma tristeza tão grande, capaz até mesmo de levar alguém à morte. A tristeza que abateu nosso mestre foi tão grande, a angústia causada por esse fardo foi tão pesada, que o sangue lhe saiu pela pele. E Jesus teria morrido. Ele teria morrido ali mesmo, no jardim do Getsêmani, se os anjos não tivessem ido ao seu auxílio. Mateus 26, verso 39 diz: E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. A natureza humana de Jesus retraiu-se diante deste fardo, mas Jesus sabia que era necessário suportá-lo. Não havia outra maneira. Era necessário. Simplesmente não havia outra saída de satisfazer as exigências da justiça. Uma vez que Deus é 100% justo, então a justiça precisa ser feita, e como o salário do pecado é a morte, esta sentença precisa ser executada. Por outro lado, se Deus é 100% misericórdia, então o pecador deve ser perdoado? A questão é que não dá para conciliar as duas coisas, a não ser que a justiça seja satisfeita primeiro, para que então a misericórdia passe a reinar. Marcos 14, verso 33 diz: E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e a angustiar-se. O que foi que ele experimentou a que Paulo faz alusão no capítulo 5? Esta palavra grega, segundo o dicionário, quer dizer ser lançado em terror, pavor, estar completamente alarmado, aterrorizado, ser tomado de espanto, completamente perplexo, atônito, cheio de terror. É somente unindo todas essas palavras que podemos ter um vislumbre daquilo que Jesus passou. Jesus estava aterrorizado. Mas o que foi que o aterrorizou? Será que era a morte que ele estava prestes a sofrer? Não, não foi isso. Jesus é o Cordeiro de Deus. A missão dele era justamente essa. Esta é justamente a razão pela qual ele veio até aqui.
A sua missão era morrer por nós. Então, o que foi que lhe causou este terror? O motivo foram as consequências dos pecados, todo o medo, todo o pavor da humanidade, de todos os séculos, sentido por cada indivíduo que já sentiu as consequências do pecado e que colapsou diante delas, foi colocado sobre ele. Isto não foi algo que veio dele mesmo, mas algo que foi colocado sobre ele, já que ele aceitou este fardo voluntariamente. Lucas 22, verso 44 diz: E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Nenhum ser humano é capaz de imaginar o que o Filho de Deus passou no jardim do Getsêmani naquele momento. Hebreus 5, verso 8 diz: Ainda que fosse filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus Cristo aprendeu a obediência. Em outras palavras, quando aquela carga foi posta sobre ele, sua natureza humana, que era sem pecado, clamou: Se for possível, tire esse fardo de mim. Se for possível. Mas não era possível. Desta forma, ele aprendeu a obediência. Em outras palavras, ele se submeteu, ele se entregou e aceitou tomar sobre si as consequências do meu e do seu pecado. E agora o verso 9. E uma vez aperfeiçoado... Mas Jesus não era perfeito antes? Claro que ele era. Mas após essa experiência, o quão mais podemos nós declarar a sua perfeição, uma vez que ele aceitou este fardo voluntariamente e veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O curioso é que este verso vai totalmente contra a que a maioria das pessoas crê neste mundo. As pessoas acreditam que, pelo fato do fardo ser colocado sobre Jesus, nós estaríamos livres do fardo da obediência. Mas não existe tal coisa como salvação em pecados. Lembre-se que o pecado expulsou Satanás do céu. Portanto, é com toda certeza que o pecado deve ser vencido dentro da humanidade. E uma vez que somente Jesus pode fazer isto, é apenas por meio dos méritos dele que teremos acesso ao céu. Portanto, quando diz aqui que ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, não é por meio de nossa própria força, assim como já vimos no capítulo 4. Devemos colocar dentro do contexto do nosso descanso na obra completada por Cristo. Portanto, aqui está o aspecto condicional que tantos cristãos rejeitam. Esta condição existe desde o início, e é por negligenciá-la que a raça humana e o mundo têm se afundado na miséria e na desgraça. Adão e Eva tiveram a oportunidade de obedecerem, mas eles escolheram desobedecerem. Assim, foram expulsos do jardim do Éden. Assim como Satanás foi expulso do céu, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. E se nós quisermos ter acesso ao jardim do Éden e acesso ao reino celestial, então precisamos ser obedientes aos preceitos de Deus. E uma vez que a nossa carne é fraca, Deus condescendeu a ser a nossa justiça e a executar as obras da justiça em nós. Os versos 7 e 8 falam de seu sofrimento, que o qualificou a ser o sacrifício perfeito e autor da salvação eterna. Este sofrimento não se refere à cruz, uma vez que aquilo era o sacrifício, a expiação que nos salvou dos nossos pecados, mas se refere à angústia mental
causada por testemunhar e ter que tratar com as consequências que o pecado traz. A desgraça humana, o sofrimento de todas as eras, assim como a dureza de coração que rejeitou o único que poderia salvá-los. O sofrimento do Getsêmani não foi o da crucifixão, mas foi o sofrimento de tomar sobre si todo o peso de nossos pecados. Não podemos medir a profundidade de seu amor ou o custo terrível do plano da salvação. Não existe linha longa o suficiente para medi-la, mas, com gratidão, podemos aceitá-la pela fé. O cálice não foi retirado dele, mas um anjo foi enviado para fortalecê-lo, para que pudesse suportar. Mas por que um anjo? É porque não havia voz humana para confortá-lo, ou mesmo que fosse capaz de discernir a magnitude dos eventos que se desdobrariam diante dele. Seu espírito curvou-se por causa do peso. A tristeza da humanidade de todos os séculos estava sobre ele. Eu pensei que deveria escrever essas palavras, pois é necessário refletirmos sobre aquilo que o Filho de Deus passou. E às vezes nos faltam palavras para descrevê-las. E esta foi minha pálida tentativa de tentar descrever um vislumbre daquilo que ele passou. O Getsêmani não foi o altar, mas o caminho para este. Sua agonia não foi o medo da cruz, já que até mesmo os mártires sofreram seu martírio animadamente. O sofrimento do Mestre foi pela desgraça e sofrimento coletivo de um mundo condenado pelas consequências do pecado. Ele suportou o peso do pecado como nenhum ser humano pode. Pare para pensar nisso. Jesus, sendo Deus, nutriu ele mesmo a semente que virou uma muda e que mais tarde tornou-se a árvore que foi feita em sua cruz. Não é incrível quando se para pensar assim? Ele é o autor da vida, o sustentador de todas as coisas. Ele sabia que havia aquela sementinha na terra. Ele poderia tê-la esmagado para que não houvesse cruz nenhuma. Não havia outra maneira. Para que a justiça e a misericórdia se beijassem, era necessário que ele, o autor da vida, sofresse a penalidade da morte. Este é o nosso Salvador sofredor. Em Salmos 22, verso 6, encontramos uma amostra do que ele sentiu. É um salmo messiânico. Em tipologia, nós aplicamos este salmo àquilo que Cristo sentiu. Mas eu sou um verme, não um homem. Sou opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, que o livre! Livre-o, pois nele tem prazer. Não foi isso que fizeram com ele na cruz? Você não salvou os outros? Salva-te a ti mesmo. Saia da cruz e aí sim acreditaremos em você. Sou um verme e não um homem. Sou opróbrio dos homens e desprezado do povo. Que parte triste do plano da salvação. Martinho Lutero escreveu as seguintes palavras. Elas foram retiradas de um de seus livros. Ele diz: a coisa mais impressionante que já aconteceu na Terra é que o Filho de Deus morreu, e uma morte vergonhosa de cruz. É impressionante que o Pai pudesse dizer ao seu único filho, e que por natureza é Deus, o seguinte: vá e deixem que o executem. O amor do Pai Eterno pelo seu único filho era imensuravelmente maior do que o amor de Abraão para com Isaque, pois o Pai testifica do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ainda assim, ele foi rejeitado de maneira tão lamentável, como um verme, como a escória da sociedade, ou o refúgio do povo. Diante disto, o cego entendimento da humanidade tropeça, dizendo: este não é o único filho do Pai Eterno?
Como então ele o trata dessa maneira, sem misericórdia? Ele mostrou-se mais misericordioso a Caifás, Herodes e Pilatos do que com o seu próprio filho? Mas a nós, verdadeiros cristãos, este é o maior conforto, pois nisto nós reconhecemos que o misericordioso Pai tão amou o pobre e condenado mundo que ele não poupou até mesmo o seu Filho unigênito, mas o deu a favor de todos nós, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Sabe, às vezes eu paro para pensar como deve ter sido a experiência de Lutero ao ter que traduzir estas palavras para a língua alemã. Imagino o que passou em sua mente ao contemplar estas palavras e como elas o transformaram. Eu imagino que ele se deu conta de que o ódio do mundo havia se voltado contra ele da mesma maneira que havia se voltado contra Jesus. E qualquer outra pessoa que também compreenda este assunto será perseguido. Vamos ver o que o Espírito de profecia tem a dizer a respeito desta questão da lei e da expiação. Somente aqueles que reconhecem a autoridade da lei moral podem explicar a natureza da expiação. Que declaração, não é? Cristo veio para fazer a mediação entre Deus e o homem, para tornar o homem um com Deus, ao conduzi-lo à fidelidade à sua lei. Não havia poder algum na lei que pudesse perdoar o transgressor. Somente Jesus poderia pagar o débito do pecador. Mas o fato de que Jesus pagou o débito do pecador arrependido não dá a ele a licença para continuar a transgredir a lei de Deus. A partir daí, ele deve viver em obediência a esta lei. Salvação a todo aquele que o obedece. Porém, pelo poder dele. Romanos 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Isto é a Bíblia. E se a lêssemos cuidadosamente, compreenderíamos este assunto. Pare para pensar. Por que Jesus veio morrer? Por qual motivo ele morreria se ele pudesse simplesmente abolir a lei? Desta forma, não haveria mais transgressão, e ele não precisaria morrer. Porém, o fato de que ele veio e morreu significa que a lei é imutável. Ela permanece, não pode ser removida. Jesus pagou o preço que a lei exige justamente porque a lei não pode ser removida. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Lembre-se, somente aqueles que reconhecem a autoridade da lei moral podem explicar a natureza da expiação. Se você insiste em dizer que Jesus veio a este mundo apenas para ser um bom camarada e assim aplacar a ira de Deus, então, meu amigo, você não entendeu o plano da salvação. Você não entendeu o conflito entre o bem e o mal. Foi a lei que levou à expulsão de Satanás. Lembre-se, ele era um querubim cobridor. Ele ficava ao lado do trono da misericórdia. Ele olhava para a lei de Deus e ele se rebelou contra ela. Uma vez que compreendeu a dor de toda a humanidade ao longo dos séculos, somente ele pode confortar aqueles que vão até ele por consolo. Isaías 40, verso 1 diz: Confortai, confortai o meu povo, diz o Senhor. Isaías 51, 3 diz: Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ações de graça e voz de melodia. Isaías 61, verso 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. O dia da retribuição e da vingança está chegando.
Mas a consolação também virá com esse dia. Alguns serão alvos do consolo, já outros da vingança. E cabe a você escolher onde quer estar. Você está disposto a aceitar o plano da salvação? Você quer viver de acordo com os preceitos do Senhor? Ou você quer sofrer a vingança retributiva de Deus? Deus nunca quis destruir o seu povo. Seu desejo sempre foi consolá-lo. Cabe a você escolher. Isaías 66:13 diz: Assim como uma mãe consola o seu filho, eu também os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. 2 Coríntios capítulo 1:3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Cabe a você escolher se quer ser alvo do amor de Deus ou insistir na sua rebelião. O verso 4 diz que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Meu amigo, não há espaço para arrogância cristã em nenhum destes versos. Agora a pergunta é: o que fez Jesus em sua hora de necessidade? Ali, no jardim do Getsêmani. O que fez ele? Os discípulos não estavam lá para confortá-lo. O que ele fez? Ele orou. Mas como ele orou? A Bíblia diz que ele orou com reverência. Ele se ajoelhou. Ele também orou mais fervorosamente. E foi uma oração íntima. Ele disse: Ó meu Pai. Também foi uma oração de submissão. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele se humilhou. Devemos nos perguntar se estamos prontos para orar desta maneira. O fariseu não estava. Ele era orgulhoso. Ele encheu o próprio peito. Por outro lado, o publicano, ele estava arrependido. Ele orou fervorosamente. Foi uma oração lá de dentro. Senhor, eu não sou digno, perdoa-me. Eu quero fazer o que é certo, mas não o que eu quero, o que o Senhor quer. Ele se humilhou, submeteu-se à vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele foi para casa justificado. Filipenses 2:8 diz: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cabe a nós emularmos este exemplo e, pela fé, entrar neste descanso. Agora, a pergunta é: teria sido essa oração ouvida? Sim, pois ele tornou-se sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque para sempre. Hebreus 5:10 diz: chamado de Deus para ser sumo sacerdote, segundo o sacerdócio de Melquisedeque. E agora o verso 11, de quem temos muito que dizer, coisas de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. A quem isto se aplica? De quem ele está falando? Mas ao lermos este verso, conforme consta na King James, ele parece se referir a Melquisedeque, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual temos muito a dizer. Ou seja, há muitas coisas a serem ditas sobre Melquisedeque. É o que está escrito aí. Mas poderia ser outra coisa. Este de quem pode ser aplicado a Melquisedeque, mas no grego pode também ser traduzido como concernente a. Portanto, o original também poderia ser traduzido como concernente a, que, neste caso, poderia ser aplicado ao sumo sacerdócio de Cristo. Então, poderia estar traduzido como chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, concernente a quem temos muito a dizer. Coisas de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Agora, a minha pergunta é:
Até agora, qual tem sido o objetivo do livro de Hebreus? Ele não gira em torno da sombra e da substância? Onde está a substância? Onde está a ênfase? Ela está sempre na substância. Está sempre em Jesus Cristo como cumprimento da sombra. Sabe, eu acho que, neste caso específico, teria sido melhor ter traduzido, ao invés de quem, traduzido como concernente a, que neste caso se aplicaria ao sumo sacerdote. Mas isto não nega que a discussão sobre Melquisedeque seja interessante. Mas o próprio Melquisedeque era apenas um tipo de uma realidade maior do que ele. Melquisedeque foi sacerdote por um tempo, mas Jesus Cristo é para sempre. Eu acho que se aplica a Jesus Cristo. Portanto, vamos dar uma olhada em como as outras versões traduziram este texto. Elas meio que procuram contornar a questão. Este site mostra os versos em várias Bíblias diferentes. A NVI traduz da seguinte maneira: temos muito a dizer a esse respeito. Veja como essa tradução não se refere a nenhuma coisa nem a outra. Continuando, mas é difícil esclarecer isso a vocês porque vocês não tentam compreender mais. Veja como a tradução é vaga. E agora a tradução ESV. Sobre isso temos muito a dizer, mas é difícil de explicar, pois os seus ouvidos se tornaram moucos. E agora King James. De quem nós temos muito a dizer, e de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Agora a NASB. Concernente a ele, nós temos muito a dizer, e é difícil de explicar, porque vocês se tornaram maus ouvintes. Este termo aqui também pode ser utilizado a Melquisedeque. A tradução NLT diz assim: ainda há muito mais que gostaríamos de dizer sobre isso, mas é difícil de explicar, pois vocês se tornaram duros de espírito e parecem não o escutar. Note como também é vago. Agora, na tradução CSB, lemos assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, já que vocês se tornaram preguiçosos para compreender. Perceba, então, como há bastante variedade sobre esse texto. Ao consultarmos outras fontes a respeito do significado de Hebreus 5:11, vemos assim: estes versos são um comentário interessante no fluir do texto. Até agora, o escritor de Hebreus tem mostrado que o Messias prometido deve ser humano e demonstrou que Jesus preenche os requisitos tanto de rei como de sumo sacerdote. De repente, a linha de pensamento para, e o autor revela certa frustração com sua audiência. Este tópico requer pensamento cuidadoso, e os capítulos 7 até o 10 serão praticamente todos dedicados a esta única ideia. Mas o autor não tem confiança de que estes detalhes serão relevantes para os judeus cristãos a quem ele escreve. Neste verso, o escritor refere-se aos seus leitores como tardios em ouvir. A palavra traduzida para tardios é a palavra grega notroi, que possui um sentido de lerdeza e preguiça. Esta crítica foi feita não porque aqueles cristãos não eram inteligentes ou incapazes de entender. A questão é que eles eram descuidados com a sua fé. Isto ecoa o alerta dado em Hebreus 2, versos 1 a 4, no qual o autor pede à sua audiência que prestasse atenção nessas coisas. Este é um comentário a respeito deste verso. E, ao procurar explicações sobre esse verso de muitas e muitas fontes, eu cheguei à conclusão de que o que eles eram lentos para ouvir e aprender em relação ao tema geral do livro de Hebreus. Sombra e substância. E a substância é sempre Jesus Cristo. Em outras palavras, eles eram tardios em compreender o sentido exato do ministério de Jesus, que, por sua vez, era da ordem de Melquisedeque.
Isso não é o assunto central. O tema central é o sacerdócio de Cristo. É compreender isto em sua plenitude. E se Paulo diz que eles eram tardios em ouvir e lentos em compreender, o que ele diria de hoje em dia? Qual é a questão a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo? Será que as religiões do mundo o reconhecem? Claro que não. Será que o próprio cristianismo o reconhece? Bem, parte do cristianismo não. Na verdade, eles até colocaram outro sumo sacerdote no lugar dele. Estes são de ouvidos moucos e não querem compreender. Mas e quanto ao cristianismo protestante? Bem, estes se corromperam junto àqueles que não aceitam o que a Bíblia diz. Ou seja, o cristianismo está um caos completo. Vamos continuar estudando e ver para onde vamos. Melquisedeque é mencionado 9 vezes no livro de Hebreus. 2 vezes no capítulo 5, nós já lemos as 2. 1 vez no capítulo 6 e 6 vezes no capítulo 7. Ele é mencionado no Antigo Testamento em Gênesis 14, versos 18 a 20, e em Salmos capítulo 110, verso 4. E isto é muito bom, já que isto cria o precedente para o sacerdócio antitípico de Melquisedeque, que, como sabemos, é o de Jesus Cristo. Portanto, devido à genealogia mencionada em termos de Melquisedeque, ela se aplica ainda mais a Jesus Cristo. Porém, apenas o livro de Hebreus menciona Melquisedeque no Novo Testamento. Nós falaremos mais sobre ele no capítulo 7, isto porque ele é mencionado 6 vezes neste capítulo. Assim, nós falaremos sobre ele em detalhes no capítulo 7. Agora, nós não tocaremos tanto a respeito deste assunto. Mas é interessante que todas as menções de Melquisedeque do Novo Testamento estejam todas no livro de Hebreus. Este livro, portanto, é de extrema importância. Ele nos ajuda a compreender como o sacerdócio migrou do sistema levítico para um sistema eterno em Jesus Cristo. Mas falaremos sobre isso no capítulo 7. Continuemos com Hebreus 5, verso 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Vos haveis feito tais que ainda necessitam de leite e não de alimento sólido. Qual era o problema? O problema era que os cristãos primitivos, aqueles que haviam primeiro abraçado o cristianismo, eram judeus. E eles estavam tão enraizados à sua religião de sombras, ou seja, nos tipos, que foi muito difícil para eles colocarem o antítipo em sua devida plenitude. Veja, por exemplo, os primeiros cristãos e seu debate a respeito da circuncisão, se ela era necessária ou não, ou mesmo se todo o sistema sacrificial ainda era necessário. Eles tinham dificuldade com aquilo, até mesmo alguns discípulos tiveram. Paulo não chegou a repreender Pedro em relação a confundir a sombra com a substância? Por acaso Paulo não acusou Tiago de enviar pessoas que ainda estavam confusas em relação à questão da sombra e da substância? Portanto, não era de surpreender que tivessem dificuldade com essa questão. E se nós não nos esforçarmos para compreender essa questão, podemos cair na mesma armadilha. Porque, devendo já ser mestres, ou seja, já deviam ter entendido isso, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. O princípio mais básico da palavra de Deus é que a salvação está em Cristo e somente em Cristo. Vocês ainda precisam de leite e não de alimento sólido. Estaríamos nós também confundindo? Isto não se aplicaria muito mais a nós hoje? Porque todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os adultos,
os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. De onde vem esse discernimento? Como adquirimos esse discernimento que nos habilita a consumir alimento sólido para permanecermos firmes, assim como a bússola é ao polo? A fonte é a palavra de Deus. Devemos estudar Hebreus 5, 6, 7, de Gênesis a Apocalipse, se quisermos aprender essas coisas. Estes são os princípios dos oráculos de Deus. Se colocarmos esta palavra de lado, ficaremos sem rumo e não chegaremos a lugar algum. Precisamos ter os nossos sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, e a única maneira de fazer isso é estudando a palavra de Deus. Não pelo consumir alimento já digerido por qualquer outra pessoa, a menos que nos certifiquemos de que aquilo que estamos ouvindo esteja de fato em harmonia com a palavra de Deus. Do contrário, não podemos consumir. Nestes tempos em que vivemos, precisamos compreender os princípios do plano da salvação. Também precisamos compreender o grande conflito. Do contrário, seremos levados pela correnteza do engano. Com muito sucesso, Satanás tem feito a humanidade aceitar latão ao invés de ouro, a aceitá-lo ao invés dos oráculos de Deus. Precisamos ter os nossos sentidos exercitados para discernirmos tanto bem como mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Pedro 5:8 nos diz para sermos sóbrios, para vigiarmos, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Precisamos nos perguntar, ao observarmos as igrejas populares do mundo, que pregam o evangelho da prosperidade, ou o evangelho dos milagres e dos sinais, se elas estão realmente falando sobre a profundidade do sacerdócio de Cristo, ou sobre como funciona o plano da salvação. Ou será que elas pregam apenas um evangelho de celebração? Temos que ser sóbrios e vigilantes, pois temos um adversário, que é o diabo, e ele quer nos destruir. Que Deus nos dê sabedoria para estudarmos o sacerdócio de Cristo, para que conheçamos a sua profundidade e não sejamos enganados e retrocedamos ao leite, ao passo que já deveríamos estar nos alimentando da substância. Que Deus nos dê sabedoria para apresentar ao Senhor Jesus Cristo como o único Salvador do mundo, o único sacerdote que nos dá acesso ao trono da graça. Oremos. Querido Pai, obrigado por ter nos dado um sacerdote tão compassivo. Obrigado por este sacerdote que sofreu em meu favor. Obrigado pelo sacerdote que tomou os meus pecados a ponto de suar até mesmo sangue. Obrigado pelo sacerdote que se dispôs a morrer por toda a humanidade. Obrigado pelo sacerdote que quer restaurar a humanidade, para que assim possamos permanecer diante da glória de Deus. Nos abençoe conforme estudamos e procuramos compreender melhor as riquezas de Sua palavra. Revela-nos os tesouros da Bíblia. Em nome de Jesus. Amém.